Bom dia, galera. Esse vídeo eu vou sair um pouco dos temas mais politizados, mesmo questões historiográficas, e vou filosofar um pouco, digamos assim. Até o tema do vídeo será: o que é filosofia? Será que filosofia é uma ciência? Será que filosofia não é uma ciência? Qual o conceito de ciência? O que um conhecimento precisa ser para ser considerado científico? São todas essas questões para responder se a filosofia é uma ciência ou não. Para começo de conversa, eu tenho que dizer o seguinte: a filosofia não é uma ciência, mas as ciências dela dependem. Por quê? Vamos fazer uma comparação. As ciências é a resposta e a filosofia é o problema. Como assim? São os filósofos que levantam argumentações do tipo: de onde qual é a origem do universo? De onde somos, para onde vamos? Tudo isso as ciências tentam buscar respostas. Somos o produto de uma evolução ou de uma criação divina? Também alguns dos elementos que podemos citar nesse vídeo. E basicamente o conhecimento científico é todo aquele que direciona a levantar respostas vamos dizer, às afeições do filósofo. Filosofia vem do grego, amor pela sabedoria, e o filósofo seria o amante da sabedoria. E as ciências é o conhecimento sistematizado que visa busca resposta. Que atualmente o conhecimento científico é dividido entre ciências naturais, biológicas, física, química, no caso exatas, biológicas, humanas. O que diferencia as ciências, por exemplo? As ciências humanas têm o seu objeto no ser humano. O objeto de estudo é abstrato, mas tem um rigor científico, tem um método e tem tudo aquilo que podemos classificar como uma ciência. Por exemplo, a história. O objeto do historiador é abstrato. Basicamente estudar elementos do passado para compreender o futuro. Que é isso que é a história. Que é o estudo das ações humanas inseridas no tempo e espaço, como diria Mark Bloch. E constitui-se uma ciência, assim como a geografia, que estuda o espaço, o aproveitamento do espaço do homem em sua totalidade, a sociologia, que estuda os movimentos sociais, a antropologia, que estuda o ser humano em sua totalidade. E assim como, por exemplo, existem as ciências exatas, que tem mais exatas entre aspas, né? Porque tudo que é criação humana, ela pode ser classificada como exatas por conta de contas momentaneamente corretas, mas isso não significa exaustidão. Por quê?
O conhecimento científico é mutável, mas a título de compreensão, vamos compreender as ciências exatas como matemática, química, física e astrofísica, como do campo das exatas. E tem as ciências naturais, que envolve a biologia, que também trabalha junto com a astrofísica. Tem inclusive uma ramificação da biologia chamada astrobiologia, que visa estudar a possibilidade de existência de organismos vivos fora da Terra. E fazendo um apanhado geral do que é ciência, que é basicamente um estudo sistematizado que busca levantar respostas para o anseio do filósofo. E a filosofia não busca resposta, ela busca levantar questionamentos. O termo correto para se referir à filosofia é a propedêutica de todas as ciências. O que é propedêutica? Propedêutica é um termo grego que significa o problema, que envolve várias questões, como por exemplo, o filósofo é o responsável por levantar problemas para levar o cientista a fazer o parto da mauêutica. Mauêutica é o conhecimento que tem que ser obtido através de muitos estudos. E essa é a função do filósofo, auxiliar os cientistas a levantar propedêuticas que os cientistas vão estudar. Por exemplo, a pergunta: de onde somos, para onde vamos? Isso é uma pergunta filosófica. Já a ciência, por exemplo, a história, que é a minha área de formação. Na história tem um dualismo entre duas teorias de surgimento do ser humano. A mais aceita é a evolucionista, mas existem pessoas que acreditam que em Adão e Eva são dualismos, mas a teoria realmente considerada no campo acadêmico de origem é a evolução. E a evolução, será que exclui a existência de um Criador? Não. Mas isso é outros aspectos que tem que deixar, pode ser feito em outros vídeos. Mas a mais aceita no campo acadêmico é a teoria da evolução e não de Adão e Eva. Até porque, por exemplo, se o ser humano surgisse, por exemplo, Deus criou o homem e fez ele adormecer e criou a Eva. E os dois tiveram filhos, filhos homens e mulheres. Ou, por exemplo, tiveram filhos. Vamos supor que Caim e Abel não tivessem irmã. Será que os irmãos pegaram a própria mãe? Ou pior ainda, tiveram irmãs e se deitaram com a própria irmã? É uma lógica bem esdrúxula. Isso quer dizer que eu acredito num Criador, mas da forma que eu acredito, não
da forma dogmática das religiões, mas não tenho preconceito contra nenhum. Cada um tem o seu caminho, cada um tem a sua verdade e tem que ser respeitado por isso. Mas desde que não deixe o radicalismo se sobrepor à sua razão. E a filosofia, para terminar, voltando a falar, é a propedêutica da ciência. O problema que o filósofo tem a função de levantar o problema para, por exemplo, dentro da história, qual é a origem humana? Aí o historiador, por exemplo, pode ir estudar a evolução e explicar por que a evolução é uma teoria aceita. Por conta das documentações existentes que corroboram com a ideia de evolução. Que depois do movimento das análises, por exemplo, ficou muito diversificada a ideia de documento, porque a partir dos análises eles passaram a dizer que tudo aquilo que o ser humano toca vira documento histórico. Por exemplo, os meus vídeos do Ciências Humanas TV podem virar documentos históricos. Quando, por exemplo, daqui a 1 milhão de anos que eu não tiver mais nem existindo mais, pode vir a ser tudo aquilo que o ser humano toca vira documento histórico a partir dos análises. E tem vários vestígios, como pinturas rupestres, entre outras coisas, que corroboram com a ideia. É isso aí, galera. E no mais, espero que todos que vierem assistir esse vídeo tenham gostado. Dê o joinha, compartilhe esse vídeo nas redes sociais para ajudar no crescimento do Ciências Humanas TV. Verifique se estão inscritos, galera. E no mais, para aqueles que estão chegando a primeira vez, não deixe de se inscrever, acionar os sininhos das notificações e no final de todos os vídeos eu deixo um número de uma conta bancária para quem puder ajudar financeiramente. Eu agradeço. Para quem não puder, eu peço encarecidamente que ajude compartilhando esse vídeo nas redes sociais. E no mais, fiquem todos com Deus.